No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, versículos do 1 ao 4. Graça e paz a todos. Antes de começar esse vídeo, peço que se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo para que ele alcance mais pessoas. E também quero avisar que o link para o nosso canal do Telegram está na descrição desse vídeo. Então, vamos para o vídeo. O firmamento é o código-fonte. Antes de tudo, você precisa entender que o fato de o firmamento ser o código-fonte é uma analogia, uma comparação entre a criação do mundo real e a linguagem computacional. Apesar de que hoje nós sabemos que nem mesmo o mundo que nós acreditamos ser real é verdadeiro, mas neste vídeo vamos agir como se fosse. Dito isso, primeiro vou explicar o que é o código-fonte em linguagem de computador. O código-fonte é um conjunto de instruções escritas em uma linguagem de programação que define o comportamento de um programa de computador. Ele é a base de qualquer software, permitindo que aplicativos, sites e sistemas operacionais funcionem corretamente. Em resumo, o código-fonte é essencial para o desenvolvimento de software, pois expressa a lógica e as funcionalidades desejadas. Para que você possa entender, imagine que você irá criar um jogo, e para criar esse jogo, você precisa digitar o código, e nesse código está contido tudo o que você deseja que exista no jogo, sejam os mapas, os elementos ou os personagens, tudo deve estar escrito no código-fonte. Ou seja, tudo que você colocar no código vai aparecer no jogo, e tudo que você apagar no código vai sumir do jogo. Resumindo, o código-fonte é quem dá vida à holografia digital. Sem ele nada existiria. O jogo finalizado com o qual você interage é a materialização do código invisível. É a interface do sistema. Com isso, acredito que você já conseguiu compreender como tudo funciona em um computador. Agora, vamos trazer toda essa linha de pensamento para entender o firmamento. Se você vem assistindo todos os vídeos, você já sabe que vivemos em uma holografia magnética criada pelo Sol central e sabe que ela é criada quando ele lança o jato de plasma no domo e assim faz a projeção do céu. Todavia, sabemos que nada aqui existiria sem o Verbo, pois tudo foi criado pelo Verbo. Então, quem seria o Sol central? O Sol central é o processador que contém a memória do código-fonte, que é o Messias. Isso significa que o firmamento projetado pelo Sol central é o próprio Verbo, é o código-fonte da holografia magnética em que vivemos. Por isso, tudo que existe aqui na Terra precisa estar codificado no céu. O firmamento é o mundo espiritual projetado no domo, pois, como nós já sabemos, o mundo material é apenas sombra do espiritual. Apenas o espiritual é o verdadeiro. Então, assim como o código-fonte do jogo não é aparente ao usuário, o mundo espiritual não é visível a nós, mas tudo que existe aqui primeiro precisa existir lá. Por isso, em Hebreus 11:3 está escrito: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse conhecimento é grandioso, pois toda vez que você olha para o céu, você está contemplando o livro da vida, onde o Criador codificou toda a existência. Salmos 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Criador é o grande programador do universo, e para que você exista na Terra, o seu código precisa estar escrito no céu, ou seja, a sua estrela precisa estar no firmamento. Caso contrário, você nem existiria aqui. Por isso, em Lucas capítulo 10, versículo 20, está escrito: contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Ou seja, se o Messias é o código-fonte e o código-fonte é o firmamento,
Nós precisamos estar escritos no código, pois não podemos existir fora do Verbo. Tudo que existe, existe no Verbo e pelo Verbo, e você pode ver isso em vários versículos. Colossenses 1:16 diz: Porquanto nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Atos 17:28 diz: Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E Colossenses 1:17 diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, tudo que existe foi criado pelo Verbo. Nós vivemos, nos movemos e existimos no Verbo. Por isso nós temos nossas estrelas codificadas no firmamento. Até mesmo o Messias, enquanto estava em carne, tinha a sua estrela codificada no firmamento. E isso está escrito lá em Mateus capítulo 2, versículos do 1 ao 3. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A estrela dele estava no firmamento, pois ele se tornou carne para participar da holografia. E quando ele retornou ao céu, a estrela foi retirada, por isso ela não aparece mais. Quando temos esse entendimento, começamos a analisar coisas que antes não percebíamos. Por exemplo, você já notou que nas Escrituras, toda vez que céu e terra são mencionados, o céu sempre vem antes da terra. Como, por exemplo, em Gênesis 1, versículo 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou em Mateus 24:35, que diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E em Joel 2:30, que diz: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Não veja essas passagens se atentando apenas ao fato de o céu ter sido criado primeiro que a terra, mas ao fato de que a terra não existiria se não houvesse o firmamento. O mundo físico não existiria se não houvesse o mundo espiritual. Mas o ponto ao qual eu quero chegar é que nós, mesmo sabendo dessas coisas, preferimos acreditar na sombra. A carne não se importa com as coisas do céu. Ela busca e acredita na holografia, um lugar que não passa de uma ilusão temporária. Você precisa entender que o mesmo modelo do universo está dentro de você. O seu espírito é o código-fonte, sua alma é o processador, e o seu corpo é a holografia materializada. Toda palavra que você fala, seja ela proveniente da carne ou do espírito, será plantada em sua alma, e a alma vai processar a realidade correspondente ao que você falou. Então, em Lucas 17, do versículo 20 ao 21, o Messias disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele fala que o reino de Deus está dentro de nós, ele está se referindo ao Espírito recriado, que nós que cremos nele, receberíamos após o sacrifício único e perfeito. Em outras palavras, quando você confessou o nome dele como sendo seu Salvador, você recebeu o código-fonte dentro de você. E tudo o que você precisa fazer é deixar de pensar como escravo e começar a profetizar uma realidade proveniente do Espírito. Uma realidade que vem do reino do Criador e não do mundo que jaz no maligno. Em outras palavras, ele te deu o poder de editar seu personagem dentro do jogo. Se você estiver passando por qualquer problema aqui dentro da holografia, você só precisa profetizar sem cessar e crer na palavra viva, o Verbo que se fez carne para nos salvar. Não acredite na doença, pois no reino do Criador ela não existe. Não acredite em escassez, pois no reino do Criador ela não existe. E não acredite na infelicidade, pois ela também não existe no reino dele. O Messias já venceu o mundo. Você só precisa vencer a si mesmo, pois nele somos mais que vencedores.
E esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.